Sobrando aí, ó. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre Blaise Pascal, filósofo francês que viveu de 1623 a 1662. Portanto, ele viveu aí no século XVII. Ele é um importante representante do racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica que define o quê? Nós conhecemos graças à razão. Qual que é a fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento segundo os racionalistas? A razão. Tudo que nós conhecemos graças à razão. Mas a razão, ela não pode explicar tudo. A razão humana, ela é limitada. Nosso poder de conhecimento é um poder de conhecimento limitado. A gente não pode conhecer todas as coisas. Inclusive tem uma frase famosa do Pascal, que é a seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Já ouviram falar essa frase aí? Não. O que essa frase quer dizer? O coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração é o otário, né? Exatamente. Que o nosso coração, os nossos sentimentos, ele funciona numa lógica que a nossa razão não consegue compreender. Por que a gente gosta de quem a gente gosta? É trouxa, né? Existe em nós um detector. Não um detector de metal igual tem aqui na escola, mas um detector de pessoas que vão foder com a nossa mente e com o nosso coração, né? Quando esse detector identifica essa pessoa, a gente se apaixona e se lasca posteriormente. É assim que funciona. Essa é a lógica. Dá para a razão compreender, mas geralmente é assim. O próprio termo paixão vem do grego patos. Paixão é uma doença. Patos é uma doença que causa dor e sofrimento. Então, quando a gente se apaixona, é justamente para isso. A gente fica doente de amor, né? Doente de amor. Em uma boate. Não, para, tem que ser professor. Então, a gente se apaixona e se lasca, né? Doença que causa dor e sofrimento, a paixão. E essa é a lógica do nosso coração. Infelizmente, uma lógica muitas vezes incompreensível para a nossa razão. Outra coisa que o Pascal vai defender é que a imaginação humana, ela dispõe de tudo. A imaginação nos leva a ir além da razão. Mas, ao mesmo tempo que ela nos leva além da razão, onde a razão não pode nos levar, a imaginação nos leva a nos enganarmos. Então, existe esse perigo. Ele vai refletir sobre a filosofia da mente, sobre aquilo que nós pensamos. E boa parte do que nós pensamos é fruto da nossa imaginação. A nossa imaginação tem uma criatividade muito grande, que nos leva a inventar coisas sobre tudo. Coisas que vão fazer o bem para nós, mas ao mesmo tempo coisas que vão fazer muito mal para a gente. Foi graças à imaginação humana que nós criamos tudo o que nós temos hoje e que a natureza não nos forneceu, que é a obra do ser humano. A luz elétrica, o ventilador, o celular, tudo isso é fruto da imaginação humana, que junto com a razão produziu essas coisas. Mas ao mesmo tempo, a imaginação nos leva a cometer grandes erros e equívocos. A acreditar em pessoas, por exemplo, pelo simples fato da forma como elas se vestem. Então só o jeito de se vestir de uma pessoa já engana a nossa imaginação e a gente começa a dar crédito para ela. Hoje isso acontece muito nas redes sociais. Você já viu as propagandas de rede social do povo vendendo curso? Você faz um curso e aí você vai ter o carro que ele está falando que ele tem lá. Ele está muito bem vestido e com um carrão. E ali acaba enganando a nossa imaginação. Então você baixa esse aplicativo aqui e é só você fazer uns negocinhos que o dinheiro começa a cair na sua conta. Os trouxas vão lá e
Isso é culpa da nossa imaginação, né? Ele vai trabalhar a questão também do voluntarismo. Muito mais do que um animal racional, nós somos animais movidos por uma vontade muitas vezes cega e insaciável. Então a imaginação é uma força poderosa em nós seres humanos, porque a imaginação nos leva a criar coisas que aparentemente eram inimagináveis. Mas se é possível imaginar, é porque também é possível criar aquilo, produzir aquilo. Ao mesmo tempo que a imaginação nos leva aos piores erros que a gente pode cometer. Ela pode ultrapassar a nossa razão, mas ela pode nos levar a verdades. Você pode, através da sua imaginação, chegar a uma conclusão, uma verdade sobre alguém. Num relacionamento, por exemplo, a sua imaginação te leva a criar um cenário que aparentemente é ilusório, é fruto da sua imaginação. Mas depois você descobre que aquilo que você imaginou, que a sua imaginação criou, que era verdade. Já aconteceu isso com vocês? Uma pessoa estava te enganando, você não sabia, mas a sua imaginação ali criou de alguma maneira e imaginou que aquela pessoa estava te enganando. Depois você descobriu que aquilo tudo que você imaginou era verdade. Vocês estão novos ainda, isso vai acontecer posteriormente. Mas também nos levam a nos equivocar, porque ela faz com que a gente crie imagens totalmente erradas das pessoas. Então podemos ver a beleza, a justiça e a felicidade onde elas não existem realmente. E a gente com frequência faz isso. E o Pascal era muito religioso. Ele falava isso aqui numa perspectiva principalmente religiosa. A gente vê beleza, por exemplo, em coisas que vão nos levar, na perspectiva dele, para o inferno. É bonito fazer igual, né, para alguma galera aí, né? Usar drogas é bonito. Porque faz fita que as menininhas. Algumas meninas gostam do Zé Droguinha, né? Curtem o Zé Droguinha. Então faz fita. Parece ser belo, mas é uma beleza que vai te fuder pra caralho. Menina, professor, já acho que você também gosta. Oi? Falei sem querer. A gente acaba se enganando, né? Eu comecei a fumar pensando nisso, né? As propagandas, hoje em dia não existia. Aí viu como é que você conhece uma colher de mão? Hoje em dia não existe mais, por exemplo, propagandas de cigarro, mas no meu tempo havia na televisão propaganda de cigarro. E os caras que estavam fumando estavam praticando esporte, os caras tudo bombado, bonitão. Chegava as mulheres tudo, falei, velho, Professor, mais massa. aqui. É bonito. É bonito do caralho, tá fudendo meu pulmão. Eu já não dou conta de correr, eu não tenho mais mesmo fôlego. Ah, mas você não parou de fumar. Mas é o vício, e depois você vicia, você está preso, você foi escravo do vício, né? Fumou o quê? Só fuma. Então a gente pode ver justiça onde não é. A gente pode se enganar. E aí a gente pode pegar a perspectiva da política. Você pode se enganar com um ou com o outro, ou com Lula ou com Bolsonaro, achando que a justiça ou o melhor governo para o país é um ou outro, porque um dos dois estão nos fudendo por trás, né? Pode com todo mundo, Lula e Bolsonaro, vão de alguma forma fuder com a gente. Ele está fudendo mal o professor, mano. E tem gente que está lá defendendo esses dois com unhas e dentes, matando e morrendo por causa desses vagabundos. Tem cara de Bolsonaro. Eu não. Ele não dá. Nem um nem outro, né? Não. Minha imaginação já me levou a acreditar no e no outro em algum momento. Mas aí eu vi que era ilusão. Hoje a gente acredita em zagueiro, tá bom. A felicidade, a gente pode se enganar também, né? Com a felicidade. Pode achar que a felicidade está numa coisa que é completamente ilusória. Depois se lasca também, então que a gente trouxe a felicidade. Vou te trazer. Então, a
a imaginação, ela é um perigo, porque ela nos desvia do caminho, pode nos levar aí para o caminho da perdição. Mas nós temos que cuidar. Sabe que imaginação? Você imagina que aquilo lá é um trem bom, né? E vai, né? De trazer os resultados que você espera. Pode até trazer. O ninguém lá que está na academia vai e começa a tomar anabolizante, né? Vai trazer o resultado estético. Você tomou, né, senhor? Mas não deu certo. Não, eu também não. Você não passa no detector lá embaixo, não? Você já sai do carro e vem direto ou você passa no detector também? Não passa não. Você vai não pegou. Eu posso ser o cara da machadinha, cuidado, hein? Remove, né? Então o ser humano ele não é mais que um caniço. O que é um caniço, vocês sabem? Caniço. Carniça não, caniço. Caniço é algo fácil de quebrar. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: por que o ser humano é um caniço? Um microscópico vírus, uma microscópica bactéria pode nos levar à morte. Então nós somos seres muito frágeis. Mas ao mesmo tempo nós somos, né, talvez os mais fracos da natureza. Então seres microscópicos podem nos matar. Mas é um caniço pensante, que tem razão, que tem imaginação. Então a razão com a imaginação, a gente pode criar, por exemplo, vacina, remédios que curam. Os animais conseguem criar isso? Não, por quê? Você não tem razão. Não tem uma imaginação tão poderosa quanto a nossa. Tem a aposta de Pascal também. Ele diz que existem 4 possibilidades. Você pode, com 4 escolhas, você pode fazer 4 possibilidades para 2 escolhas, na verdade. A escolha é: você aposta em Deus ou contra Deus? Se você apostar contra Deus, que Deus não existe, e Deus não existir, o que você vai ganhar com isso? Porque depois que você morrer, não vai dar nada para você comemorar. Viu? Sabia que Deus não existia, porque depois que você morrer, vai acabar. Acabou. Se você apostar que Deus não existe e Ele existir, o que acontece? Você se Deus vai para o inferno, você está lascado. Se você apostar que Deus existe e Ele não existir, você não vai perder nada. Você vai morrer, não vai ter nem como, né, você se arrepender depois de você morrer, porque não tem vida após a morte. Agora, se você apostar que Deus existe e Ele existir, você está feito. Então, das 4 possibilidades, das 2 apostas, só uma você pode ganhar alguma coisa, só apostando em Deus. As outras, ou você não ganha nada nem perde nada, ou você perde tudo. Então por isso para ele é mais racional apostar que Deus existe. As 4 possibilidades. Então segundo Pascal, nós somos constantemente iludidos pela nossa imaginação. Cuidado com a imaginação de vocês. A imaginação de vocês pode estar fazendo vocês acreditar em coisas, né? Você está vendo coisa, pega aquele meme lá. Vendo coisa lá, o menino. Coisa, não sei o que lá, é coisa. Então somos constantemente iludidos pela nossa imaginação e a gente faz julgamento errado pra caralho, principalmente sobre as pessoas, por causa da nossa imaginação. Nossa imaginação imagina que a pessoa é muito boa e ela não é boa, ou acha que as pessoas são más quando elas são boas. Nossa imaginação nos leva a erro. Inclusive sobre as pessoas aí, por exemplo, baseado no modo de vestir. No modo de vestir, no que aquela pessoa anda, se ela anda com um carrão, né? Então a gente já tem uma imagem roxa. Já começa a pagar pau, né? Ou então até pro Zé Droguinha também, paga pau, não. Eu, Zé Droguinha, na boca lá, tem as manhas. Aí corta a agulha de medo do cara, achando que ele tem os moral dos traficantes lá e morre de medo do caboclo. Então é isso aí, galera. Então esse é o Blaise Pascal.